E aí a gente vai começar a nossa conversa aí sobre ondas de choque, o shock waves, que é bastante conhecida na Europa. É um equipamento assim que tem bastante uso dentro da fisioterapia, principalmente na Europa, e também dentro da estética ele começou a crescer. Não foi o início, normalmente ela começou mais na parte de fisioterapia, mas hoje ela está dentro da rotina da estética de muitos países, e a gente vai conversar sobre essa tecnologia. E muita gente pergunta assim, onda de choque é coisa nova, né? Quando que começou? Na verdade, ela é bem antiga. Aqui a gente tem artigo dos anos 60. E olha como era a máquina, era uma máquina imensa, né? Fazia tratamento de litotripsia. E a mesma máquina, ou seja, o mesmo princípio da litotripsia, que é a destruição de pedra nos rins, é o princípio das ondas de choque. Só que, claro, hoje não é isso tudo que está aqui, né? A gente tem isso bem mais portátil. Então, os primeiros tratamentos, nos anos 70, 80, eram para pedra nos rins, era para destruir essas pedras com uma energia sonora. Depois ele passou a fazer parte da rotina da ortopedia, fazendo tratamentos de inflamação de diferentes regiões. Nos anos 90, começou a ser utilizada para doenças da parte urológica, como a doença de Peyronie, que é uma doença onde tem a fibrose peniana. E depois ela passou já para um modelo mais atual, onde não se utiliza só para problemas profundos, mas também para alterações mais superficiais. Foi o surgimento da onda de choque radial. A onda de choque radial ela é mais adequada à estética, porque ela é mais superficial. Então, tratamentos de ferida, tudo isso era utilizado na ortopedia também, as focalizadas. E depois surgiram as radiais, que passaram a ser usadas na estética, celulite, em tudo isso. Então, onda de choque, né? Não é choque elétrico, é choque mecânico, é pancada, né? Então, são ondas sonoras que acabam trabalhando com um diferencial de pressão, né? A pressão que vem, a pressão que bate, a pressão que volta. Porque quando eu tenho um golpe, eu tenho o golpe e tem a energia do retorno também. E isso vai acabar gerando vários efeitos biológicos. Como eu falei, a onda de choque ela pode ser focal ou radial, geralmente a focal profunda, a radial superficial, e nós que trabalhamos na estética, utilizamos ela mais a nível superficial, mais próximo, né, da superfície. E aí, por isso, ela gera energia perto do aplicador. Quando eu falo que ela é focal, a energia vai ser lá dentro, longe do aplicador. E aí ela é utilizada mais para a parte mais ortopédica. Então, a gente tem essa separação por profundidade. Quando eu falo que a onda de choque é focal, ela vai chegar até 10 centímetros de profundidade. Se eu falo que ela é radial, ela fica numa penetração bem superficial. Chega a nível de gordura, tecido adiposo, que é mais ou menos 3 centímetros. Então, os modelos, né, mais adequado para a área de estética é o modelo radial, que não tem nenhuma relação característica de aplicação com o modelo focal. E aí a gente tem diferentes formas de gerar essa energia, que seria através do sistema eletrohidráulico, que a gente não tem aqui no Brasil, o sistema pneumático, que a gente tem umas marcas aqui no Brasil que trabalham, mas a maioria do sistema pneumático ele é importado, onde existe um projétil, né, dentro do aplicador que se move por ar comprimido. Então, quando o ar passa, esse projétil move e bate, e aí a gente vai ter o efeito da onda de choque. A gente tem ela de forma piezoelétrica, que é com cerâmicas piezoelétricas, as mesmas cerâmicas que a gente tem no equipamento de ultrassom, e a gente tem ela eletromagnética, onde a gente tem uma corrente elétrica passando e levando esse projétil de um lado a outro. E aí isso vai fazer com que a energia seja levada, né, até o local e causando o efeito que a gente deseja. Então, no Brasil, a gente tem todos esses tipos, né, de ondas de choque eletromagnética,
E essa aqui é um modelo eletromagnético, a gente também tem ondas de choque pneumática, como eu falei, mas a gente tem as piezoelétricas também. Esse aqui é um modelo da Ibramed, de eletromagnético, essa aqui é um modelo da Medical Sun, que é piezoelétrica, e aí, sucessivamente, cada um vai ter característica. Mas o mais comum, que a maioria das pessoas conhece, é o modelo pneumático, como são a maioria dos aparelhos importados, onde a gente tem um projétil aqui dentro que vai se mover e, através do ar comprimido, ele vai para frente e para trás, fazendo, né, esse efeito que a gente quer. Então, é como se fosse uma pistola mesmo, só que a bala aqui vai mover por ar, a bala eletromagnética vai se mover por corrente elétrica. E aí a gente tem essa diferença, né? Os geradores. Então, aqui um modelo eletromagnético, a bala e a corrente elétrica, e o modelo pneumático, que está a bala aqui, e o movimento do projétil vai ser via ar comprimido. E aí, para trabalhar com ondas de choque, normalmente a gente tem que ter parâmetros específicos para isso, né? A gente não mede o tempo. Muita gente pergunta, mas quantos minutos eu vou usar de ondas de choque? Esse não é um problema. A gente vai medir o número de batidas, o número de pulsos, tá? Esse é o primeiro parâmetro que a gente coloca. Depois, o tempo de aplicação vai ser consequência desse número de pulsos. Se eu tiver que usar 6.000 pulsos, eu vou ter um tempo. Se eu tiver que usar 3.000 pulsos, eu vou ter outro tempo. Então, você não avalia ou não usa a onda de choque pelo tempo, você usa pelo número de pulsos. Além disso, a gente tem que delimitar uma determinada área para que a gente possa estar realizando, né, as ondas de choque. A área a ser medida, ou seja, a área a ser tratada, ela tem que ser mais ou menos, né, a metade de uma folha A4. Então, essa é a área que eu vou colocar o número de pulsos que eu determino. Então, ondas de choque não é uma coisa que você fica passando ali, passeando em todo lugar da sua cabeça. Você tem que ter uma determinada área como referência, e a literatura fala dos 150 centímetros quadrados, que equivale a meia folha de papel A4. Então, você vai marcar essa área, e essa é a área que você vai tratar em determinada região, seja no glúteo, no braço, na perna, onde seja. Além disso, a gente tem a pressão, ou seja, a energia que bate, né? Se eu bato com força, se eu bato mais suave, que é de 1 a 5 bar. Se for um aparelho eletromagnético ou for um aparelho piezoelétrico, isso é medido em milijoules, e aí é outra forma de medir. E a frequência, se eu bato rápido ou se eu bato com uma frequência mais lenta, né? Então, tudo isso são parâmetros. Então, a onda de choque tem bastante parâmetro. E, no caso da piezoelétrica, o que muda, né, é que é medida a potência, ou seja, a energia que bate é medida em milijoules por milímetro quadrado, do mesmo jeito que a eletromagnética. A piezoelétrica, geralmente, se ela ou ela é com vários cristais, várias cerâmicas piezoelétricas, ou então ela vai ser com uma só, de levemente aspecto côncavo. Então, também é uma maneira de gerar essa energia mais focalizada. Para que serve a onda de choque, né? Dentro da dermatofuncional, que foi um dos primeiros usos dela, né? Ela começou na fisioterapia, migrou para dermatofuncional e chegou na estética. É para celulite, é onde a gente tem mais evidência científica, flacidez de pele, gordura localizada, feridas, fibrose. Então, tem uma gama de possibilidades de uso aí das ondas de choques. E aí, os efeitos biológicos e fisiológicos, eles vão ser de acordo com a característica dessas ondas de choque. Elas são capazes de fazer vários efeitos, desde mecanotransdução, que a gente vai ver que é o efeito que estimula a melhora da flacidez de pele, a cavitação instável, que é o que vai melhorar a gordura, a neovascularização, que é muito útil quando a gente trabalha com celulite, cicatrização e regeneração tecidual, quando eu trabalho com úlcera, estimula fatores de crescimento, isso também vai ajudar na flacidez, e também ela pode ser usada como analgésico e anti-inflamatório, que é uma das aplicabilidades mais comuns na fisioterapia. Por isso que ela ficou bem conhecida nessa área.
Como é que a onda de choque trata a flacidez, né? Essas são perguntas bem pontuais. Se eu falo que a onda de choque tonifica a pele, como é que ela faz isso? Porque a radiofrequência ela tem uma maneira de fazer isso. Ela inflama, ela faz um aquecimento. A onda de choque não. Ela nem inflama, nem faz aquecimento, nada disso. Mas como é que ela vai tonificar a sua pele e isso realmente acontece? Acontece, ela faz isso através da estimulação que a gente chama mecanotransdução. A gente consegue fazer a mobilização mecânica e estimulação do fibroblasto para estar produzindo colágeno. Então, essa mobilização, né, nessas estruturas que são os fibroblastos, elas acabam sendo mobilizadas e estimuladas a liberar colágeno, a produzir colágeno, e aí a gente vai ter maior produção de colágeno através, com certeza, da liberação de fatores de crescimento. Então, é por essa via que eu consigo tonificar. Tem parâmetros para tudo, gente. Onda de choque, você não usa a mesma coisa para tudo, não. Se você quer trabalhar flacidez, tem parâmetros só para flacidez. E aí a gente tem 6.000 pulsos, a frequência de 10 Hz, 2 bar de intensidade, se ela é pneumática, e aqui o tratamento se recomenda 4 sessões. Geralmente, para flacidez, se faz uma vez a semana. E a gente já fez vários estudos aí, tanto em animal quanto em humanos, e a gente notou que, além dela conseguir tratar a flacidez, comparativamente com a radiofrequência, a onda de choque é muito mais rápida. Por que isso? Quando a gente fez análise de animais com radiofrequência, a gente teve que esperar 15 a 21 dias para ver o colágeno. Já no caso da onda de choque, o colágeno apareceu bem mais cedo. A gente já via neocolagenogênese com 7 dias e com 15 dias já existia, sim, colágeno maduro. Então, se eu comparo uma com a outra, a onda de choque é bem mais rápida do que a radiofrequência para tonificar a pele. E é interessante que pouca gente usa, as pessoas não acreditam nesse efeito da tonificação. O problema é que tem que usar os parâmetros certos, né? Como eu coloquei aí. Essa paciente que ia para a plástica, a gente tratou só um lado do abdômen, e aí vocês notam, né, que o lado tratado aqui, esse lado esquerdo dela, ficou super diferente do lado direito, com a aplicação, né, de 4 sessões de onda de choque. E isso só com a onda de choque. E aí essa paciente, quando foi para a plástica, a gente tirou o fragmento e a gente viu que do lado que a gente tratou, estava cheio de colágeno, e o lado que não tinha sido tratado tinha bastante falha no colágeno, né? Por isso a flacidez. Então, que funciona, que tem resultado, é real. Nós publicamos esse trabalho na Laser and Medical Science em 2018, um trabalho só falando dos efeitos, né, e da pesquisa experimental que a gente fez em flacidez. Então, realmente, ela tem essa efetividade. Mas eu posso usá-la na flacidez facial? Pode. Só que você tem que ver se o equipamento que você trabalha, ele é preparado para proteção das estruturas nervosas, porque como a onda de choque é um choque mecânico, não é qualquer equipamento que pode usar na face. Mas existem os parâmetros para facial, né, que eu deixei aí, que vocês podem aplicar para melhora de flacidez em região de pescoço, em região de face, mas tem que realmente ser um aparelho preparado para isso. E a gente vê aqui, tem uns resultados de uma colega que ela usa muito na área dos olhos, mas se o aparelho não for preparado, tem riscos. Então, somente se o aparelho tiver, aí a gente vê melhora da flacidez, das bolsas, com a ondas de choque, né? E também a gente publicou esse artigo da ondas de choque em face, mostrando os resultados. Foi o primeiro artigo no mundo de ondas de choque em facial, na flacidez facial. Não existia até essa publicação. Então, ele tem realmente uma efetividade até superior e mais rápida, né, do que a radiofrequência, e muita gente não sabe disso. Bom, se você fala, Patrícia, e na gordura? Funciona? Bom, existe o efeito que a gente tem com a onda de choque, claro, com os parâmetros específicos de cavitação estável. Como eu expliquei, quem assistiu a minha aula de cavitação, não só eu consigo produzir bolha, mas eu consigo implodir as bolhas. Isso gera uma energia que acaba afetando, né, o tecido adiposo, e aí a gente consegue fazer isso, um resultado de melhora da gordura localizada. Esse trabalho foi um trabalho publicado
em 2014 com 14 pacientes, mostrando redução não só nas medidas, na ultrassonografia, mas também em fotos. E o interessante é que ele foi feito em flancos e região de culote, que é uma região que responde super bem a ondas de choque, principalmente culote. Isso a gente já tem outros estudos que falam que os melhores resultados das ondas de choque para gordura são na região de culote. E aí, esse é outro trabalho de 2011 também, nessa região de flancos, com resultado. E tem trabalhos também em animais, mostrando redução do tecido adiposo em vários animais. Nós fizemos esse estudo associando um grupo, a gente fez só ondas de choque, o outro a gente fez ondas de choque com cavitação, que é uma associação bacana, eu gostei muito. Eu fui alternando, né? Fazia ondas de choque, depois fazia cavitação na outra semana. E para gordura localizada, os resultados dessa associação foi muito legal e a gente publicou esse trabalho em 2019. Então, vale a pena ondas de choque para gordura você associar a ultracavitação. Se você tiver a máquina, o resultado vai ser bem maior, como a gente viu. Depois, nesse estudo, a gente tratou 37 pacientes que a gente teve um resultado maior com os parâmetros de 3,4 bar, 4.000 pulsos e 16 Hz. Esse é o parâmetro que, para mim, é ideal e que está na literatura em relação à gordura localizada. E, com certeza, o grupo que fez só onda de choque teve uma diferença razoável, mas o grupo que fez onda de choque com ultracavitação, o resultado foi bem legal. Então, foi bem mais expressivo. E a gente teve uma experiência, um estudo de caso em lipoma. Essa paciente tinha lipoma. O artigo foi submetido e já está publicado, mas a gente vê que o lipoma era bem grande. A gente usou as aplicações, utilizou a ondas de choque, 4 aplicações na região do lipoma. E aí o artigo foi publicado em 2018 com o resultado, né? Então a gente vê que ela realmente reduziu bastante o volume aí na área do lipoma. Será que funciona para todo o lipoma? No caso dela, o lipoma era de uso de hormônio de crescimento injetável. Não sei se funcionaria para todo tipo de lipoma, mas no caso do lipoma de GH, de hormônio de crescimento, né, a gente teve um resultado bem legal. Bom, mas também existem as ondas de choque piezoelétrica. Segundo a literatura, a onda de choque piezoelétrica é a melhor que existe para gordura localizada. Nós tratamos 31 pacientes com o aparelho da Medical Sun, fizemos 4 aplicações, uma vez por semana, e tivemos um resultado de redução da gordura bem interessante. A gente fez tanto infra quanto supra, só de um lado, e a diferença da redução do tecido ali na ultrassonografia foi bem interessante. Também publicamos o trabalho em 2019. Se vocês compararem em relação à literatura, a onda de choque mais efetiva para a gordura localizada é a piezoelétrica. Mas, ao mesmo tempo, a piezoelétrica não é interessante para flacidez e nem para a celulite. Então, se você tem como foco gordura localizada, a piezoelétrica está ótimo. Só que se eu vou utilizar para outros objetivos, em geral, a piezoelétrica não vai ter o mesmo efeito. Então, isso também é outra dica importante. Se você vai comprar uma onda de choque e quer utilizar em celulite, em pós-operatório, em flacidez, não compre a piezoelétrica. Você quer utilizar onda de choque para tratamentos de gordura localizada? Vale a pena usar a piezoelétrica. Bom, na celulite a gente já tem bastante informação, porque pela característica da onda de choque, ela faz uma liberação de vasodilatação rápida por liberação de óxido nítrico e, através disso, a gente acaba tendo um bom resultado de vascularização na celulite, que é um problema que tem muita relação com a parte vascular. E tem vários estudos, principalmente já meta-análise. Meta-análise são estudos que analisam os outros estudos, e a gente vê que o parâmetro mais utilizado são 3.000 pulsos, na celulite de 6 a 8 sessões, 1 ou 2 vezes na semana, não tem problema, no caso da celulite, utilizar 2 vezes por semana.
e demora em torno disso, de 6 a 8 sessões para ver um resultado. Mas, segundo a meta-análise, os resultados realmente são muito bons e a gente pode até dizer que a onda de choque é um dos tratamentos padrão ouro para celulite. Então, melhora a circulação, tonifica a pele se a celulite for flácida e melhora a fibrose se a celulite for fibrosa, porque a gente sabe que tem diferentes características, diferentes tipos de celulite. A celulite flácida, né? Eu tenho um parâmetro específico para ela, né, de tratamento, e se ela é fibrosa, eu já tenho outro parâmetro, então não é igual. Uma coisa que eu noto, e quando a onda de choque começou a ficar conhecida, muita gente me mandava mensagem e falava: ah, mas eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo resultado na celulite, você falou que é muito bom para a celulite. E aí eu perguntava: mas você está fazendo qual parâmetro? Não, eu faço esse parâmetro para todo mundo. Não é assim, porque esse parâmetro é para um tipo de celulite. Então, quando a celulite é fibrosa, a gente tem um parâmetro, quando a celulite é mais flácida, a gente tem outro. E às vezes a pessoa não sabe avaliar ou não conhece que tipo de celulite a paciente apresenta, e aí realmente, se você não sabe avaliar, não tem jeito de fazer um bom tratamento. Uma validação importante científica da onda de choque é a Doris Excel. A Doris Excel é a maior pesquisadora do mundo em celulite e ela publicou um artigo falando da presença, dos efeitos da onda de choque na celulite e na gordura. Então, realmente, ela mostrou que funciona. E a gente também fez publicação, né? Ondas de choque em celulite. A gente mostrou, por exemplo, que quando a gente utiliza esses septos, que são os que tracionam a pele, que são bem fibrosos, eles afinam, eles ficam mais finos. Sendo mais fino, a gente vê que a celulite fica mais bem acomodada, menos buracos, menos áreas aderidas e fibrosas. Então, isso acaba sendo muito interessante. Os parâmetros, como eu falei, têm que ser diferentes. E aí está a publicação que a gente fez em 2020. Como eu expliquei, todos esses artigos estão na minha página. Então, os parâmetros de celulite, né, que nós utilizamos, se é fibrosa, se é flácida, eu deixei aqui para vocês, porque não é o mesmo parâmetro para todo mundo, para todo tipo de celulite. Tem um para cada tipo. E a gente publicou esses resultados aí em celulite fibrosa. E muita gente pergunta, mas as publicações, né, quando vocês fazem, foi só com aparelhos de fora do Brasil, aparelhos caros, porque eu não tenho condição de comprar esse aparelho, eu quero comprar os aparelhos nacionais. Bom, esses 2 artigos, por exemplo, são de aparelhos nacionais, né, de ondas de choque eletromagnéticas. Então, não é porque o aparelho é nacional de onda de choque que ele não tem comprovação científica, tem sim, e com certeza bons artigos. São artigos de revistas muito boas. Além disso, teve as publicações que eu mostrei da onda de choque piezoelétrica, e também tem muitas publicações com ondas de choque, mas que são aparelhos importados. Então, no nosso mercado nacional, os aparelhos que nós temos, pelo menos as 2 marcas que eu conheço, tem bastante evidência científica, bastante coisa. Bom, e a onda de choque, ela pode ser utilizada também, né, para associações com outros tipos de tratamento. O bom da onda de choque, como ela não é inflamatória, a gente associa ela muito fácil com outros tratamentos e essas associações acabam dando um resultado muito mais efetivo. Então, por exemplo, no caso da criolipólise, né? Por que a gente utiliza a onda de choque pós-criolipólise? É padrão ouro. Toda a literatura mostra isso, que o melhor resultado em relação à reperfusão da criolipólise é com a ondas de choque. E aí a gente pode estar utilizando, eu deixei aqui parâmetros, se ela for pneumática, né? 5.000 pulsos, 15 Hz, 3,5 bar, e pode ser que você tenha uma nacional, que seja eletromagnética. Eu deixei aqui frequência de 15 Hz, dose de 180 milijoules. E área de tratamento, lembrar que é a metade de uma folha A4. Então, terminou a criolipólise, melhor tratamento para a reperfusão é a ondas de choque.
Também, mesmo depois, já durante várias semanas que você está ali aguardando o resultado, né, evolutivo da criolipólise, você também pode estar utilizando a aplicação dela no pós-crio. Aqui um pouquinho, a gente normalmente faz a massagem, né, pós-crio, é uma coisa bastante utilizada, também a literatura fala super bem da massagem, mas se você quiser algo realmente de grande efeito, não só de reperfusão, de evitar qualquer tipo de sofrimento da pele, mas também de produzir maiores resultados. Segundo a literatura, quando a gente faz a ondas de choque no tecido submetido à criolipólise, a gente tem um efeito chamado piroptose, que é a poração ou poroptose da célula. Então, isso facilita com que você perca mais fácil a gordura e tenha melhores resultados com a ondas de choque e a criolipólise na gordura. Bom, mas a gente também tem a aplicabilidade dessas ondas de choque na fibrose. Mas, claro, fibroses tardias. Eu nunca uso ondas de choque antes de 30 dias. E, em caso de fibrose, estão aí os parâmetros, né? 3.000 pulsos, 18 Hz e 3,5 bar. Os parâmetros e o objetivo é estimular a absorção do tecido fibroso. Mas como é que ela faz isso? Ela quebra a fibrose? Ela absorve a fibrose? Como é que ela faz isso? A onda de choque, como eu falei, ela não aquece, ela não inflama, ela faz isso através de liberações químicas, que são as enzimas metaloproteinase. Essas enzimas elas são capazes de fagocitar, absorver todo esse tecido fibroso que geralmente a gente tem num pós-operatório, numa lipoaspiração, ou até mesmo numa situação de tratamento de celulite. Sempre que eu tenho fibrose, ela vai ter resultado. No caso do pós-operatório, é muito interessante e sempre os efeitos vão acontecer através da liberação da metaloproteinase. Então, gente, assim, as ondas de choque, elas são equipamentos muito interessantes. Já temos no nosso mercado nacional. Eu lembro que eu falo disso desde... Bom, eu conheci ondas de choque em 2008, tive uma formação em 2008 na Espanha, e depois não usei mais porque os aparelhos eram muito caros. Em 2015, os aparelhos começaram a chegar no Brasil, importados, eram caros, mas começaram a ser usados na área estética. E eu comecei a estudar mais, fazer as pesquisas, trabalhei para a STOS Medical, que é uma empresa suíça bastante conhecida, fiz bastante estudo com o aparelho deles. E aí, através disso, peguei uma experiência grande com a máquina. Depois dessa época, começaram a surgir os aparelhos nacionais. E aí, claro, né, tendo o aparelho nacional, fica mais fácil, mais acessível. Não vou dizer que a tecnologia é igual, porque não é, mas a gente viu que existem, sim, estudos e que mostram que a gente tem efetividade também com os nossos equipamentos em termos de ondas de choque na parte, né, de melhora dessa flacidez, gordura localizada, celulite, e com um mecanismo muito simples. O bom da ondas de choque é a facilidade de associação, a simplicidade de aplicação. As contraindicações que ela tem são contraindicações em relação a áreas de fratura, consolidação óssea com ainda recente, né, que você não tem uma boa consolidação. As ondas de choque também são contraindicadas em pacientes com problemas de coagulação, hemofilia, e em áreas onde a pele não está contínua, exceto quando eu uso para úlcera, porque ela pode ser usada para úlcera, mas aí a aplicação, a gente normalmente cobre a úlcera com papel filme, tem parâmetros específicos. Então, numa pele que tem feridas, machucada, ela sem proteção, não se usa. Tem que haver cuidado aí com a contaminação. Fora isso, é um equipamento muito simples, muito tranquilo de utilizar. E, claro, eu demoro um pouco a usar no caso do pós-operatório pela questão da sensibilidade, né? Uma pessoa que está recém-operada, claro,
vai sentir mais, né? E vai se incomodar mais, porque a onda de choque é uma onda mecânica, ela tem uma pancada, e aí as pessoas podem realmente sentir mais em relação a isso. Fora o pós-operatório, que eu geralmente espero 30 dias, nas demais situações não há qualquer restrição. Bom, eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido interessante. Como eu falei, o objetivo dessas aulas de eletrotermofototerapia é sanar perguntas e dúvidas muito comuns que vocês têm, dificuldades de uso do equipamento muito simples. A onda de choque ela tem que ser usada com um gel condutor, claro, né? E porque é uma onda sonora, senão ela não se propaga. E a ideia é essa, é trazer para vocês esses esclarecimentos que muita gente às vezes não sabe.